convidamos o Dr. Rafael Rever dos Santos, farmacêutico bioquímico pela USP, para dar a palestra Para onde caminha o mercado farmacêutico, setores em crescimento e estagnação. Dr. Rafael, atualmente, desenvolveu carreira com passagens por serviços hospitalares em indústrias como Eli Lilly, e Merck, Sharp e Dohme. Atualmente é Headhunter para a área da saúde e responde nacionalmente pela divisão Healthcare da Michael Page Brasil, referência em recrutamento especializado de executivos para média e alta gerência. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Antes de mais nada, queria agradecer o convite, tanto do CRF e a presença de todos. Para mim, eu fico muito feliz em falar para esse público, porque é o público do qual eu pertenço. Falar de farmácia, falar de saúde, é algo que para mim é muito natural, apesar de todo mundo me perguntar, Rafael, numa área um pouco diferente da sua, um pouco diferente do que seria o natural. Não, Paulo, eu continuo na mesma mesa, falando sobre os mesmos assuntos, sobre um ponto de vista um pouco diferente. Tá? Então, daqui a pouco eu vou colocar para vocês um pouquinho do que vai ser o nosso dia a dia, o nosso dia de hoje, nossa próxima 1h30, contar um pouquinho da minha carreira também para vocês. Com base nisso, porque eu também estou aqui falando sobre o mercado e perspectiva, tanto do mercado do ponto de vista mais financeiro, como também como isso reflete nas posições. Tá? Bom, vamos lá. Então, primeiro me apresentar, segundo momento a gente vai falar sobre o mercado de saúde, depois um pouco mais sobre o mercado farmacêutico, acho que fui eu. Depois sobre o mercado de trabalho, um pouco sobre as tendências e depois a gente faz algumas considerações e eu pretendo abrir um pouco para perguntas para a gente conversar mais sobre o mercado. Bom, como foi dito, sou farmacêutico bioquímico, tenho 10 anos de atuação no mercado de saúde. Hoje respondo pela divisão de Healthcare da Michael Page, faço parte da Comissão Assessora de Regulação e Mercado do CRF de São Paulo, e na Michael Page a gente já vai falar um pouquinho sobre o que ela é, porque nem todo mundo aqui acredito que conheça. Hoje, a empresa líder no mercado de recrutamento e seleção, principalmente focado em posições gerenciais e diretivas. Não deixamos de atender também divisões de base, mas esse é o nosso enquadramento principal. Uma empresa inglesa, com 37 anos de mercado, estamos presentes em 34 países, com 13 anos de Brasil. Nós fizemos o primeiro movimento de vir para cá trazer esse tipo de recrutamento. E aí vocês vão me perguntar o que é recrutamento e seleção especializado, o que é a base do nosso trabalho. É isso aqui que nós estamos fazendo hoje. São profissionais que saem da sua área de atuação para recrutar para a mesma área de atuação. Por isso, atuamos em 3 níveis hierárquicos. Estamos falando de posições de base, middle e top. Então, posições até coordenação, gerência e direção, número 1 e número 2 de companhia. Não estou aqui para vender a empresa, não, tá? Isso daqui é só para vocês conseguirem ter uma base para entender o que é o nosso expertise e para conseguir passar um pouco mais de credibilidade, inclusive, nas nossas informações. E por isso a gente está inserido no mercado. Isso daqui é mais ou menos para vocês terem uma ideia do que é a estruturação da empresa. Bom, vamos falar do mercado de saúde, vamos contextualizar o nosso negócio? O mercado de saúde no Brasil ele tende a ser um dos mercados mais complexos do que a gente tem no mundo. Tá? São vários fatores, a gente está olhando como ele é altamente regulado. Então, do ponto de vista de medicamento, a gente tem a Anvisa, que é o principal e o maior impactante. Quando a gente olha não só do uso humano, a gente também está falando de uso veterinário, a gente está falando da questão de alimentação, com influência muito forte do MAPA. A gente fala de toda uma questão de política econômica, regulação sobre o Ministério da Saúde. Então, quando a gente olha para toda essa situação, todo esse panorama, faz com que esse mercado seja um pouco mais distinto. Só o tempo que você demora para registrar um produto no Brasil versus que você demora para registrar um produto nos Estados Unidos, que dá uma diferença de aproximadamente 1 ano e meio, isso significa que, muitas vezes, um produto que é novidade, que é marketing lá fora, ele ainda vai ser perspectiva de futuro aqui, e quando ele é lançado aqui, muitas vezes ele já é antigo no mercado. Isso, lógico, quando a gente particulariza isso para o medicamento, que é o nosso métier, nosso dia a dia. Quando a gente traz isso para equipamento, quando a gente traz isso para outras realidades, outras vertentes, práticas de saúde, práticas
privativas ao médico, privativas ao enfermeiro, privativas ao psicólogo. Essa é uma realidade que faz com que o nosso mercado, muitas vezes, seja um pouquinho mais atrasado do que alguns outros, nessa questão de mais ou menos 1 ano e meio. Existe também uma tendência que algumas companhias deixam de investir no Brasil, isso eu não estou fazendo uma crítica, são só fatos, é realidade, deixam de investir no nosso país justamente pela dificuldade de entrar aqui. É caro entrar no Brasil, é dificultoso. Adiantando já um ponto, para vocês terem uma ideia, para você lançar uma empresa no Brasil, no ramo de saúde, normalmente são 2 milhões de investimento nos 2 primeiros anos, são 2 anos de carência para você começar a vender, e isso é muito tempo para você colocar um produto no mercado. Outra coisa importante é a crescente participação do governo, e o governo, como poder regulador, ditador de regras, normas e valores, faz com que esse mercado também sofra uma influência de uma mão muito forte, diferente de quando esse mercado está pulverizado e a decisão ela se torna muito mais dada pelo próprio mercado. Sistema Único de Saúde. Para quem conhece do SUS, sabe que a gente faz milagre ao mesmo tempo. O SUS ele tem um investimento per capita médio de R$800 ano. E quando a gente fala do mercado americano, a gente está falando de $2.700 por cabeça ano. Com uma diferença, são 800 para todos os brasileiros aqui existentes. Lá, esse valor é para quem realmente contribui com o sistema público, porque o sistema é bem diferente, o formato ele é bem diferente de acesso. Ele é muito dividido entre mercado público e mercado privado. Óbvio que com um cenário como esse, a gente consegue, em tese, atender a todos. É duvidoso a qualidade? Com certeza. Concordo. Acho que todos aqui concordam que preferem ter um bom convênio privado do que ser atendido pelo Sistema Único de Saúde. No entanto, todos têm a segurança de que sabem que, no mínimo, essa base pode lhe ser atendida. E isso traz ainda uma maior complexidade, porque quando a gente fala de fornecer para governo, que foi o segundo tópico, o terceiro tópico do que a gente falou, e a importância do governo nesse processo, você imagina que você vender para alguém que compra em nome de 200 milhões. A margem e o poder de negociação é muito maior. A obrigatoriedade constitucional, ou seja, o governo é obrigado a fornecer saúde para todos. Esse também é um outro ponto que é muito importante de avaliarmos. E, sobretudo, o sistema tributário. E isso inclusive, tema que está em pauta. Temos discutido muito sobre isso, que é a desoneração de impostos em toda a cadeia farmacêutica, principalmente no medicamento. E hoje a pauta tem sido: essa desoneração reflete em acesso? Poderá o paciente comprar mais medicamento e de melhor qualidade baseado na redução de impostos? Só que essa carga de impostos ela não está só lá na ponta da cadeia, ela está no equipamento para você trazer para a sua fábrica para produzir melhor, ela está no equipamento para a sua farmácia de manipulação, ela está no custo do seu funcionário, do farmacêutico, do prédio, do IPTU. Não sei se vocês viram, hoje de manhã, a notícia do Bom Dia Brasil, foi aprovado em São Paulo aumento de 20% para o IPTU residencial e 30% para o IPTU para empresas. Gente, olha no bolso, no final das contas, para aquele dono de um empreendimento, o empresário, ele quer investir nesse mercado? Ou ele não quer? Ou ele quer tirar dinheiro? E o que é pior, para a gente que trabalha, é menos dinheiro, menos poder de consumo. Tá? O que é o mercado, de fato? O que a gente representa quando a gente compara com o mundo? Não adianta a gente falar só de nós mesmos, a gente tem que comparar com o restante do país, o restante do mundo. O Brasil é um dos países que menos investe quando a gente fala em produto interno bruto, pelo potencial do valor do produto interno bruto. São 9%. A tendência é que quanto mais elevado for o país, que é onde todo mundo quer chegar, sem dúvida, maior a porcentagem e a participação do PIB. Tá? Então, deixa eu pegar aqui para enxergar também junto com vocês. Por exemplo, você olha para os Estados Unidos, que investe 17,4%. Tá, óbvio, completamente fora da linha, então não é nem válido, não vou utilizar como exemplo válido. Mas você vai ver que essa média ela vai crescendo. E à medida que ela cresce, tem uma outra coisa, a importância da participação do mercado público também, e uma redução do mercado privado. A diferença desses dois é o seguinte, e aí a gente volta a falar do nosso mercado público.
Hoje, o mercado brasileiro, quando a gente fala, ele fala um mercado de acesso. Então, o mercado público dá acesso a todo mundo. A participação fora do país, a gente fala da qualidade do acesso. Então, ele trata realmente quem precisa ser tratado. E a base, os problemas menores, normalmente são tratados diretamente pelo próprio indivíduo na busca da sua solução. Vamos falar, esses dados são de 2009, e até peço desculpas para vocês no começo, eu não falei de onde vieram as minhas fontes. A base dessa apresentação tem a minha experiência na companhia e duas grandes empresas, IBGE e IMS Health. IBGE todo mundo conhece, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e IMS Health é uma companhia multinacional que audita o mercado farmacêutico. Então, são configurações bem sólidas. As informações do IBGE, elas datam de 2009, até então publicadas no ano de 2012, que foi a fonte mais recente do que eu achei. Consolidação de dados nacionais, e principalmente linkados ao sistema público, eles demoram um pouco para chegar para a gente. Tá? Então, aqui, 2009, o mercado brasileiro movimentou alguma coisa em torno de 283 bilhões de reais no mercado de saúde. Não é pouco, pelo contrário, é muito. A gente representa alguma coisa em torno de 8% do PIB do Brasil. Tem muito dinheiro concentrado no nosso mercado, sem considerar aquilo que a gente gera indiretamente. Você fala, Rafael, você deve ser um capitalista, você só está falando de dinheiro até agora, né? Não, calma, tudo isso daí tem uma função. Tá? A gente fala que medicamentos são responsáveis por 22% desse valor e os serviços de saúde são responsáveis por 64,8%. Ou seja, a importância do nosso papel dentro de uma cadeia que corresponde praticamente um quarto de tudo aquilo que é destinado à saúde no nosso país. Aí a gente tem que sempre botar a mão na consciência. Por que estamos aqui, o que fazemos e qual que é a importância do nosso papel individualmente dentro do processo da cadeia de valor. Então, 25% da população brasileira hoje possui saúde suplementar. Existe uma meta muito importante do governo e da ANS, que é de expandir a saúde suplementar. Inclusive porque o controle fica muito mais na ponta do lápis. O que é importante, que a gente vai ver, eu vou discutir isso aí com vocês mais para frente. A saúde suplementar ela tem ganhando uma importância porque, à medida que você aumenta o emprego no Brasil, automaticamente mais gente passa a ter plano de saúde. E o controle começa a ficar muito mais fino, até mesmo na empresa onde você trabalha, porque lá muitas vezes pode ter um médico do trabalho e ele está pensando no produto, no medicamento que você está tomando, no tipo de terapia que você faz. Tá? Então, e sobretudo a influência e a importância de ampliação desse mercado. A gente está falando de 25% hoje num país de pleno emprego, mas que o emprego ainda é muito informal. Tá? A hora que tivermos um emprego completamente formal, com certeza essa vertente vai mudar um pouquinho. Vamos falar sobre, olhando para a América Latina, qual que é a importância do Brasil dentro desse cenário. A gente está falando de aproximadamente 200 bilhões de doses de medicamentos no mercado latino-americano. O Brasil corresponde a 45%. Então, vamos dizer que quase metade. Tá? Metade de todo o medicamento consumido na América Latina está aqui dentro. A gente faz parte desse processo. A gente movimentou o ano passado, isso daí é preço lista, preço máximo, 48 bilhões de reais no mercado de medicamentos. Isso sem considerar o mercado de varejo, tá? Porque o mercado de varejo movimenta mais alguma coisa em torno de 30, 40 bi também. Então, essa representatividade é importante. Qual que é o cenário do mercado farmacêutico, quando a gente fala principalmente do cenário industrial? A gente está falando de 298 indústrias, e, óbvio, muitas vezes tem uma mesma empresa que tem indústrias distintas, que estão reunidas em 267 corporações. Aí você fala, nossa, é muito dinheiro num grupo pequeno. O que acontece? Isso tudo é pulverizado e aí depende da fonte, a gente tem fontes distintas, o que o IMS caracteriza como farmácia, o que o CFF determina. Então, a gente coloca uma média de aproximadamente 70 mil pontos de venda distribuídos ao longo do país. O que vai acontecer com o nosso mercado? O que acontece com quem utiliza medicamento? E aí eu não estou falando só do ponto de vista de valores. O que vai acontecer? A tendência, o que é? Que aproximadamente esse mercado deve crescer 2% ao ano. Tá?
Com certeza existem outros dados que mostram dados muito maiores e eles migrando entre algumas áreas. E o que influencia esse crescimento? Primeiro, o envelhecimento da população. Isso daí é batido. Todo mundo já, desde o primeiro ano de faculdade, ouve: a população está envelhecendo, a população está envelhecendo. À medida que ele envelhece, você consome mais medicamento. Outra coisa, aumento do poder aquisitivo e da renda. Por quê? Porque automaticamente você que não utilizava, passava uma dor de dente porque não tinha dinheiro para comprar um comprimido distinto, passa a consumir. Outra coisa, a partir do momento que você utilizava aquele medicamento que de repente poderia ser o suficiente, você passa a consumir um medicamento melhor, porque você acessa tratamentos melhores. E a tendência é que o valor total desse mercado, e aí o que é muito diferente de você trabalhar com o valor do mercado versus o que você vende por comprimido versus o que você vende por dose. Por quê? Não necessariamente você passa somente a consumir mais comprimidos, você pode consumir melhor. Tá? É o que eu brinco, né? É igual segurança, quando a gente fala de farmacovigilância. Você pode ir daqui para a praia de duas formas. Você vai dentro de um carro simples, com baixo índice de segurança, ou você vai naquela marca sueca que é reconhecida internacionalmente por ser uma mais segura. Essa é uma opção, inclusive, que o tomador de decisão, que a gente, com os MIPs hoje e os médicos, dentro dos medicamentos prescritos, passam também a avaliar essa qualidade do produto que ele está te prescrevendo, ou deveríamos, né? Então, sobretudo, essa daí tem sido o grande cenário. Uma outra coisa importante, farmácia popular, tem mudado muito a regra de acesso e também o formato de tipos de produtos que estão sendo comercializados no mercado. E a inovação que é um cenário de toda vez que você tem um novo produto, principalmente uma nova classe terapêutica ou atendimento a uma doença que era negligenciada até então, você também tem expansão de acesso. Isso faz com que o mercado de medicamentos cresça ainda mais. Quem que é o mercado que vai crescer e como é que ele vai se diversificar? Porque a hora que a gente começa a analisar o nosso mercado, se a gente parar para pensar, ele começa a entrar em várias minúcias. Você tem MIP, você tem medicamento de referência, você tem medicamento genérico, basicamente, e medicamento similar. Dentro desse cenário, o que muda? Isso daí vai ter um impacto direto. MIP corresponde a praticamente 50% e vai continuar mais ou menos nessa mesma estabilidade, 50% de tudo que é vendido. Isso daí é uma projeção para uma comparativa 2008-2012. Tá? Medicamento genérico vai ter um crescimento e um crescimento ainda maior no de marca, que nesse caso aqui são similares. Quem tem recebido uma redução importante, principalmente medicamento referência. Por quê? Quando a gente olha a década passada, 2002, a gente teve uma perda muito grande no número de estudos clínicos. Alguns desses estudos foram feitos para serem muito mais rápidos, a exigência do poder regulatório, e isso daí globalmente ficou maior, a avaliação da segurança dos medicamentos também ficou mais rigorosa, e, por consequência, a inovação ficou mais difícil. Nunca foi visto, em tão pouco tempo, um número tão grande de estudos clínicos que caíram, que deixaram de ser avaliados. De medicamentos que, simplesmente, por um fato de segurança, e de medicamentos que hoje, versus a medicamentos que hoje estão no mercado, seriam mais seguros, mas não passam nos novos rigores. Então, a inovação, por consequência, tem diminuído. O pipeline das grandes companhias tem reduzido bastante. Por consequência, elas têm atacado muito mais o mercado de genéricos e o mercado de similares. Eu trabalhei em uma delas e eu ouvi o presidente dizer por algumas vezes: jamais entraremos no mercado de genérico, jamais entraremos no mercado de similares. Fato, ele não entrou, ele comprou uma outra e fez uma associação com uma segunda empresa para poder entrar. A bandeira não está dentro, mas ele não tinha como explicar para o acionista da companhia que ele não estava dentro daquele mercado. Por que eu fiz essa pensada agora? Já para a gente começar a pensar o que vai ser mais para frente. O mercado se move porque a gente tem interesse, e os interesses vão sendo em comum. O que cada um de vocês hoje aqui sentado consome e aquilo que vocês querem faz com que as empresas apontem para aquela direção e queiram trabalhar. Automaticamente, a gente está falando que, lá atrás, o cara que tem muita grana e é esperto de mercado e faz investimento, o que ele faz? Ele está olhando em qualquer empresa que está saindo na frente. Pergunta para vocês, quem de vocês hoje compraria ações da Google? Alguém aqui compraria? Pessoal, alguém compraria? Alguém compraria ações da Apple?
Ok. Alguém compraria as ações do Eike Batista? Simples. Então, assim, a hora que a gente faz o investimento, a gente faz um reforço positivo para o investidor. Você está falando para ele, cara, olha, para a empresa, o caminho que você está certo, porque eu estou comprando suas ações, todo mundo está gostando daquilo que você está fazendo, então vou te valorizar. Automaticamente aqui é a mesma coisa. Se o mercado tem crescido, e aí a gente vai falar enquanto esse mercado decresceu bastante, mas a perspectiva é crescer em torno de 8%, 10%, o mercado de referência, o mercado de similares tende a crescer 20%. Ou seja, você tem um espaço. Como é que você vai falar que eu não estou nesse mercado? Tá? E isso daí, automaticamente, o que acontece vai refletir lá na frente no nosso emprego. Onde é mais fácil achar emprego? Que tipo de emprego? Como é que eu vou ter preparado para a empresa? E é em cima disso que a gente vai trabalhar um pouquinho mais. Primeiro ponto. Isso determina o quanto que a gente recebe de salário. Olha o exemplo aqui. 2009, 4,5% dos postos de trabalho e 7,8% da remuneração paga aos trabalhadores no Brasil estavam em atividades de saúde. A gente está falando diretamente de quase o dobro. A correlação é quase 2:1 entre a proporção de salário e a proporção de emprego. Automaticamente a leitura está aí. Ó. A gente pode falar que a média a renda média do emprego em saúde paga em torno de 57,3% da renda nacional, acima. E só para você ter uma ideia do valor que é isso, porque não adianta só a gente falar de porcentagem, a gente está falando de 4,3 milhões de postos de trabalho. Tá? Só o nosso mercado, diretamente o mercado farmacêutico, tem uma cadeia de aproximadamente 700 mil postos de trabalho. Tem emprego para bastante gente, né? E a gente tem que expandir um pouquinho mais. Todo mundo quer, quanto mais emprego, menos gente, maior salário. O que vai acontecer com o mercado de trabalho? Qual que é a perspectiva? Vamos começar a pensar aqui juntos. A gente viu que, e aí dado todo concreto. Todo mundo sabe que o Brasil está num momento muito positivo, que a tendência é aumentar o emprego, a tendência é aumentar a produção, acesso das classes de base, e isso eu não estou fazendo alusão a nenhum tipo de governo, nem anterior, nem atual, nem posterior, mas são fatos que a classe C, D e E tem consumido muito mais, e a gente tem visto o que são as perspectivas para medicamento. Automaticamente, você precisa o quê? De mais gente operando. Quando a gente pensa numa pirâmide, aquela primeira pirâmide que eu mostrei para vocês, com as segmentações das áreas que a Michael trabalha, não é à toa que a gente bota isso em formato de pirâmide. É porque, como qualquer empresa, você tem na base um grupo de analistas, o pessoal da operação da fábrica, depois um grupo muito menor em número, que são os gerentes, diretores e o presidente lá em cima na ponta. Certo? Automaticamente, quando eu preciso aumentar meu volume de produção, o que eu faço? Primeira coisa, contrato mais gente. Só que eu não contrato primeiro um novo gerente. Eu coloco novas pessoas para responderem para aquele gerente. E aí eu vou aumentando a base. Então, à medida que ela vai ampliando, a gente tem essa primeira fase. Certo? Isso conta muito também com a questão da exploração da capacidade instalada. O que eu faço? Cara, preciso que você me entregue no final do dia mais 2 relatórios do que você me entrega hoje. Eu preciso que você, na sua farmácia de dispensação, faça um esforço e consiga atender mais 2 ou 3 pacientes por dia. E cada um vai atendendo um pouquinho mais. De atender um pouquinho mais, chega uma hora que você quebra. Você fala, não, cara, não dá mais, eu preciso de mais alguém para me ajudar, senão eu não vou conseguir dar conta. Vamos lá, a gente coloca mais uma pessoa. 2, 3, 4. O gerente já tinha 10, ele está com 14, daqui a pouco ele está ficando louco, porque eu falo que é que nem passarinho quando chega no ninho, né? Tem tanta boquinha gritando que ele não consegue mais saber para quem que ele vai dar atenção. Então, o que você faz? Coloca mais um coordenador, mais um supervisor, mais um gerente, coloca alguém na linha de reporte. E essa estrutura ela vai crescendo como um todo. Então, a tendência o que é? Primeiro a gente amplia a base, depois o ápice. Tá? Vamos lá. Vou mostrar um pouco do que foi o nosso cenário ano passado. Eu não coloquei nada de 2013 porque o ano não está fechado. Como o ano não foi concluído, eu vou pegar ano concluído 2012. Tá? 20% das posições que nós realizamos lá foram de startups de companhias multinacionais no nosso país. Bom, legal. A gente tem Copa, tem Olimpíada, momento de cenário positivo, todo mundo quer investir aqui, todo mundo vê o tempo todo no jornal que o Brasil bola da vez. Fato. Então, todo mundo tem trazido. Isso vem tecnologia em conjunto, isso vem novos postos de trabalho, perspectivas de emprego completamente diferentes.
posso falar para vocês, sem sombra de dúvida, que a coisa mais difícil que tem é você lidar com gringo. Porque o cara chega aqui no Brasil e ele fala, eu quero um cara que faça isso, isso, isso. Só que o isso, isso, isso é o que ele tem na Europa, não tem aqui. E ele quer recolonizar e quer fazer igual, quer pagar a diferença do que ele paga lá. Pra vocês terem uma ideia, a Europa paga hoje, em salário nominal, alguma coisa em torno de 40% menos do que a gente paga aqui no Brasil. 30%, 40% menos. Ela, como assim? Você quer dizer que um europeu ganha menos do que a gente? É, fato, ele ganha em valores numéricos menos. O potencial de compra dele lá é muito maior. Ele consegue, como ele tem toda a base, tem o governo por trás suportando de forma adequada, então o custo, obviamente, para esse profissional é muito menor. E é óbvio, a gente vai querer incorporar tecnologia. Ele vai querer trazer essa tecnologia, vai querer que alguém que saiba mexer na máquina, que saiba operar o sistema, que consiga vender, que consiga olhar para o mercado da mesma forma como o profissional dele. Isso aqui é oportunidade. Só quem estiver bem preparado consegue atender bem a esse mercado. Segundo, 25% das posições foram em assuntos regulatórios. Isso é uma correlação direta. Por quê? Vamos lá. Não sei se vocês lembram no começo o que eu coloquei para a gente. O que é uma coisa muito importante. O cenário econômico brasileiro, o cenário regulatório brasileiro e a dificuldade que a gente tem, dado a influência do governo, em abrir uma empresa aqui. Com esse cenário, o que acontece? Eu preciso de um expert para fazer com que o meu produto chegue mais rápido para a comercialização. Em vez de ficar esperando 2 anos, eu preciso que isso demore apenas 1 ano e meio, que demore 1 ano. Quanto mais tempo ele tiver aprovado, mais rápido ele está no mercado. E aí começa todo o vínculo, por que eu falei tanto para vocês de dinheiro no começo, por que eu passei toda essa questão? Porque o impacto ele é direto. Depois, o que a gente tem? Comerciais. É natural. Tá? Você tem expansão de mercado, você precisa de gente girando dinheiro. Outro ponto, Brasil, e aí a gente fala de América Latina, o cenário é muita perspectiva de posições a partir daqui que façam o comando de toda a América Latina. Por quê? Vamos olhar para a América Latina como um todo. Primeiro, você fala de Brasil, a gente tem dimensões continentais, a gente tem 200 milhões de habitantes, em medicamentos a gente está falando de 45% do consumo. Então, é importante que, a hora que você olha para os outros países da América Latina, ninguém concentra tanta coisa em um único lugar. Então, o que você faz? Em vez de você pulverizar um monte de gente pequenininha em vários países, você diminui o custo da operação da sua empresa, colocando um cara daqui e ele gerencia toda essa região. Tem outra, todo mundo sabe que quando a gente fala de América Latina, de Brasil, as coisas são completamente peculiares. O jeito de falar, o jeito de lidar com o povo, são aqueles tipos que a gente já sabe. Você olha para o americano, ele tem um perfil de trabalho, você olha para o europeu, ele tem um perfil de trabalho, você fala para o brasileiro, tem outro, o mexicano tem outro. Só que é muito mais fácil para a gente que é latino entender um outro latino do que quando você traz um cara de fora. Então, o cara, a partir daqui, ele consegue dar essa visão geral. Tá? E tem outra também, a questão de instabilidade. Você vai para a Venezuela, tem um risco, país muito forte. O Chile tem se desenvolvido bem, mas o mercado consumidor ainda é pequeno. Quando a gente olha para a Argentina, o mercado argentino, politicamente muito instável. Colômbia, país com grande potencial e que tomou muito do que a Argentina tem. Só que, ao mesmo tempo, ele não reflete um tamanho, uma expressividade de mercado tão grande. Então, a gente usa o Brasil como centro para isso. Outro modelo. A partir do momento que a gente começa a falar que a expansão vem para produtos isentos de prescrição, que a gente começa a trabalhar com produtos genéricos e produtos similares, automaticamente, onde é o primeiro mercado a ser impactado? Produção. Você está aumentando o volume, a gente está falando do maior número de comprimidos também vendidos, não só sobre o valor, mas, sobretudo, sobre também o volume. Então, se você precisa de mais volume, precisa de produtos e um número maior de empresas produzem, pensando nesse mercado, que cresce a 20% ano, automaticamente, desenvolvimento farmacotécnico, desenvolvimento analítico, são pontos muito importantes de desenvolvimento. Vamos lá, o que mais? Produção também está diretamente linkado, e aí produção e desenvolvimento estão dentro de uma mesma cadeia, de uma única cadeia. Assuntos regulatórios, tendo em vista aquele ponto que nós já conversamos agora há pouco, que é a influência e o poder de você conseguir reduzir. E eu falo que, do ponto de vista de regulatórios, e é um lado que o farmacêutico anda pouco, que é o mercado de devices.
não só de medicamento, mas de equipamentos médicos também. A gente tem entrado pouco nesse mercado, tem ficado muito mais a cargo do biomédico e muito mais a cargo do enfermeiro. E o formato é muito parecido, não tem nada de diferente, as regras são quase as mesmas, exceto por uma ou outra RDC distinta, a forma como a ISO encara. Então, eu acho que também é um mercado onde a gente pode se estender. Já adiantando um pouco do que a gente ia falar mais para frente, o mercado de trabalho, hoje, ele prima por um perfil de profissional que é orientado a resultado. Legal, todo mundo já ouviu esse discurso em qualquer lugar. Na mídia, na revista, na Você SA, na Exame, qualquer uma dessas revistas, a gente fala orientação ao resultado. O que é orientação ao resultado? Orientação ao resultado é quando você entende qual que é a sua função e como ela tem impacto no final da cadeia. Então, o que o cara de regulatórios consegue impactar nesse processo? Aí você me fala, legal, você já disse agora há pouco que ele é um cara que vai entregar mais rápido para a empresa que vender. É isso numa startup. Agora, quando ele faz um processo bem feito e quando ele consegue enxergar que ele, em vez de registrar pelo caminho A, ele aproveita e, sem fugir à legislação, seguindo a questão de compliance, ele consegue registrar o produto pelo caminho B, que ele ganha tempo. Ele consegue provar para o poder regulatório que o produto dele tem uma importância distinta e que, por isso, merece ser acelerado. Então, isso daí, essa cadeira que, no final das contas, parece altamente técnica e olhando somente para a legislação, ela está completamente vinculada com o conjunto da empresa. E hoje tem surgido uma nova figura, que é a inteligência regulatória. Então, o que é? Bom, sentado do alto dos processos todos, aquele profissional tem a capacidade de pegar o que tem de informação vindo do concorrente dele, o que o concorrente registrou, em quanto tempo, sobre qual método, e uma vez que ele já sabe, tabelado mais ou menos quanto tempo cada um dos caminhos, em média, levam, ele sabe quanto tempo demora para o produto concorrente dele chegar no mercado. Bate na porta do cara do marketing e avisa, fulano, daqui 1 ano e meio, você já pode ficar sabendo que o seu concorrente vai chegar. Ou, fulano, ninguém tinha visto isso antes. Semana que vem, mês que vem, daqui 6 meses, tem um produto novo, igualzinho o nosso, ou similar, parecido, um pouco diferente, com outra indicação, melhor ou pior, vamos avaliar junto com a área médica, esse novo produto. Como é que a gente vai se posicionar para o mercado? Tá? Então, a área de equipamentos também, como eu disse, que a gente tem entrado pouco, se a gente for pensar em posições de regulatórios, vamos pensar juntos aqui, a gente está falando de 300 empresas, se a gente tiver um diretor, vamos pensar numa empresa grande, um diretor com 2 gerentes abaixo, cada gerente com mais um coordenador e 5 analistas. Tá? A gente está falando de quanto? 5, 10, 12, 14, 15, 16 pessoas. Vamos dar 1.000 e poucas posições, se a gente pensar sobre o Brasil como um todo. Com certeza tem muito mais farmacêutico do que isso para ocupar uma posição como essa. Só que quando a gente fala da área de equipamentos, aí a diversidade é impressionante, porque você tem distribuidora de medicamento, você tem distribuidora de equipamento, você tem o próprio fabricante, você tem as consultorias, então a tendência é crescer muito. Tá? Outra coisa, a partir da América Latina. Nosso formato de regulação é muito parecido, então a tendência de a gente acabar atendendo a América Latina como um todo também é grande. Garantia da qualidade e tecnovigilância. Dezembro de 2011, editada a nova legislação de tecnovigilância para vigorar a partir de então, ou seja, a gente está falando de uma posição que tem 1 ano e meio, vai fazer 2 anos. Algumas empresas já praticavam, só que tecnovigilância é muito segue os mesmos princípios da farmacovigilância, com a diferença que você tem uma série de outras coisas a relatar. E quase a gente não tem no mercado profissionais com esse perfil. Por quê? Porque é novo isso. Então, quem entra já nesse mercado, já começa desde agora, a tendência de você aproveitar o aquecimento e o ganho de experiência, as próprias companhias não podem ser altamente exigentes. Eu quero um cara expert com 5 anos de experiência em tecnovigilância. Não, você não vai achar, não tem, a legislação está falando de 2. Antes de 2, talvez algumas poucas companhias, e eu vou te falar de 5, 6, 10, talvez, que já fizessem isso por uma questão compulsória de países europeus e americanos, pouca gente conhece esse produto. Farmacoeconomia.
Vamos lá. Voltando, todo assunto, você vai ver que ele é cíclico. Do que a gente falou logo no começo? A gente falou de economia, da influência da economia, como é que o mercado anda e a influência desse mercado dentro do consumo do medicamento. Então, a gente volta para o mesmo cenário. A farmacoeconomia, ela faz o estudo do impacto do medicamento do ponto de vista de qualidade, efetividade, segurança e valor. Quando a gente olha para o mercado, o que você faz? Exceto as moças quando vão comprar suas bolsas e ela é completamente por impulso, e aí ela olhou aquela bolsa bonita e se estapeia na liquidação para arrancar da mão da amiga, o que você faz? Pensa nos homens comprando um carro. O cara vai olhar para o motor, vai olhar para o consumo, vai olhar para o valor do pneu, todo esse conjunto. Lógico que a gente tem uma compra emocional, mas quando a compra é de medicamento, ninguém fica pensando, legal, eu vou tomar agora um quimioterápico porque eu acho aquele ali mais bonitinho. Não, você tem uma compra racional. Ela é baseada em preceitos muito claros, pensando na efetividade do produto e no custo que ele tem. Você está falando de um governo que compra para 200 milhões de pessoas, e o impacto disso é muito grande no orçamento do governo. Você está falando do orçamento familiar, você está falando do orçamento de um plano de saúde ou de um hospital. Automaticamente a compra tem que ser acertada. O processo de farmacoeconomia, e ele visa dois grandes mercados, que é de um lado o cara que está dentro de uma indústria, olhando em como vou fazer com que o mercado entenda o valor do meu produto, como do outro lado, o cara que está dentro do governo, dentro de uma fonte pagadora, falando, seu produto vale mais ou vale menos, e para poder confrontar. O dossiê farmacoeconômico, baseado com todas essas informações, ele ainda vem de uma série de meta-análises e de outras análises específicas sobre os estudos que são publicados ao longo do mundo, ao redor do mundo, sobre aquele produto. Se a tendência é a gente comprar cada vez mais embasado, e é para isso que a gente estuda tanto, ninguém gostou de ficar tanto tempo sentado na cadeira da faculdade para estudar tantos detalhes, é justamente por isso, porque hoje você vai ajudar a orientar uma compra muito mais embasada. Para você ter uma ideia, não sei quem já conhece um pouco de farmacoeconomia, você traz o produto para um índice chamado QALY. Então, você vai avaliar qual o número de QALYs. E o produto com 10 QALYs é melhor do que o produto com 9 QALYs. Pronto, não estou falando, não importa se é mais barato, se é mais caro, isso, aquilo. Simplesmente por essa régua, esse produto A é melhor do que o produto B. E aí você pode tomar a decisão. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre o mercado de planos de saúde. E existe uma tendência muito grande hoje no Brasil, que o que é? Você mudar a fonte pagadora. A fonte pagadora ela tende a sair um pouco mais, apesar de ser um contrassenso, quando a gente olha para o mercado global, a tendência é cada vez mais que os planos de saúde ditem a forma e o tratamento utilizado pelo paciente. Num processo como esse, o cara que está lá comprando do outro lado, ele vai olhar e vai falar o que esse produto tem aqui para agregar mais para o meu paciente do que o outro. Vamos lá. Venda e propaganda baseada em evidências. Garanto que assim, se eu colocar 80% das pessoas aqui sentadas, todo mundo técnico falou, eu não vou ser vendedor. Não, vendedor é desprezível, o cara fica me empurrando, coisa horrível. Não, todo mundo vende alguma coisa em algum momento. E a gente, inclusive, na hora de buscar emprego, está também se vendendo. A gente vende a nossa força de trabalho. Tá? Justamente, num processo de venda técnico como esse, baseado e lastreado nessa questão da farmacoeconomia, a tendência é que a gente precise de vendedores técnicos, de pessoas capazes de sentar na frente de um médico, capazes de sentar na frente de uma fonte pagadora, capazes de sentar na frente do governo, plano de saúde, quem quer que seja, para debater sobre questões técnicas de um produto. E aí você tem dois modelos, óbvio, um cara que precisa empurrar produto, ou o cara que é o especialista de produto, e ele vai discutir sobre as questões técnicas e dar uma impressão, ou tirar dúvidas sobre aquela impressão. Então, esse é um mercado que, com certeza, a tendência é cada vez mais expandir. Hoje, você chega... Eu fui propagandista. E eu, no começo da minha carreira, como propagandista, eu sentei um dia na frente do médico e não sabia como falar para ele e abordar, porque a experiência do que a gente tinha, 90% do campo é formado por profissionais não formados na área de saúde. E aí foi uma hora que eu cheguei para ele e comecei a discutir vários pontos com aquele profissional que estava na minha frente. Ele olhou para minha cara e falou, você não é publicitário, né? Eu falei, não sou. E a gente continuou conversando.
Aí, daqui a pouco, ele perguntou uma coisa sobre rota metabólica. Não, na verdade, ele não perguntou. Eu induzi ele a perguntar para poder diferenciar os produtos. O que eu fiz? Abri a caixinha de uma amostra grátis e arranquei a bula. E falei, está aqui, olha, porque não estava no material promocional. Essa daqui é a diferença do meu produto A do produto B. Porque o produto A teve uma questão de falência hepática, saiu isso na mídia, assim, assim, assado. O meu produto não passa por isso, porque ele tem uma rota metabólica diferente, citocromo A, B, C, D, e comecei a pontuar. O cara olhou para minha cara e falou, oh, diferente isso. Nunca tinha pensado por esse lado. Então, a propaganda técnica, você fazer essa abordagem, não tem nenhum crime. Quando você está falando, vou vender porque eu estou esclarecendo. O seu profissional, o seu interlocutor, compra de você, inclusive, com uma questão de confiança. O que mais? O Medical Scientific Liaison. Quem que é esse cidadão? Ele é um cara que ele não tem responsabilidade sobre venda nenhuma. Ele tem a função de pegar o compilado de todas as informações científicas que estão acontecendo e orientadas junto com a área médica, compila isso em uma série de discussões e leva para o profissional de saúde com quem ele tem que conversar. Automaticamente ele pega essa informação, ele pega a percepção desse profissional e traz de volta para a empresa para entender o que a comunidade científica ou o que a comunidade clínica tem discutido a respeito desse produto. E automaticamente ele vira uma pessoa de ponte entre os dois lados. Também eu acho que assim, tem uma tendência muito forte de crescimento. Acesso ao mercado público e privado. Bom, não vou ser redundante nessas duas figuras. Tudo que a gente conversou antes. Crescimento de acesso, automaticamente a gente precisa de profissionais que saibam se relacionar com o governo, a relação que ele tem com o governo na hora de vender um medicamento, na hora de apresentar uma solução. E eu estou falando de venda de medicamento não só para que ele participe de um empenho, mas para que ele consiga um processo mais rápido, que ele consiga determinar um valor pela CMED, que ele consiga discutir uma questão ligada a um medicamento ou um produto de saúde, de forma geral. Vai crescer porque todo mundo quer vender para o nosso governo, dada a questão de que o governo brasileiro tem que pagar para todo mundo e tem que dar acesso à saúde para todos nós. Acesso privado, a mesma coisa. Aumento da participação dos planos de saúde, mais gente tendo acesso, cada vez mais ele será uma fonte pagadora importante. E aí as empresas vão precisar ter pessoas na correlação para não virar aquela briga de preço. Ah, eu estou comprando de você 10, eu comprava 10, agora estou comprando 100. Você vai ter que me dar 20% de desconto. Não, cara, não é bem assim. Calma lá. Tem custo de produção, a gente está falando de medicamento biológico, a gente está falando de um equipamento, porque o equipamento é importado, usa material assim, assim, assado. Você vai ter que entrar numa discussão para mostrar. Dá ou não dá para você ofender a margem. Pesquisa clínica. Esse é um tema que está super delicado hoje no país. A questão regulatória que a gente falou antes, ela não implica somente para o registro de produtos, também o registro de novos estudos clínicos. Por consequência, essa demora tem feito com que muitas empresas deixem de querer fazer trabalhos de pesquisa clínica aqui no país. Por outro lado, a gente tem uma sopa de população com um pouquinho de tudo que a gente tem no mundo aqui no Brasil. A população brasileira ela é muito interessante como alvo de pesquisa clínica, porque você consegue, como você tem uma miscigenação muito grande, se um produto passa aqui, a tendência é que ele vai ser aprovado com quase todo o restante do mundo quando você olha do ponto de vista de segurança e efetividade, que é onde a gente tem a maior parte dos nossos estudos concentrados, em fase 3 e principalmente fase 4. E o que acontece, mais uma vez, como a gente tem uma economia mais sólida e os processos mais estabelecidos, a tendência é que a gente consiga concentrar muito mais para a América Latina as informações do que para o restante do que só para o Brasil ou que os outros países da América Latina consigam fazer sozinhos. Você concentra toda a informação aqui no Brasil. Onde a gente tem perdido espaço, o farmacêutico? Análises clínicas. Década de 60, a criação do biomédico, na verdade em 64, pela Unifesp, justamente para poder ajudar a suportar a área de análises clínicas e o entendimento do médico sobre o processo laboratorial. É uma profissão que tem ganhado uma expansão muito grande, tem ganhado uma velocidade muito forte ao longo do país. Quando você olha para o Nordeste, você ainda tem uma participação do farmacêutico em análises clínicas ainda muito mais robusta. Quando a gente olha para o Sudeste, isso tem ficado ainda um pouco mais aquém. E aqui no Sul também tenho percebido aí, por alguns relatos que a tendência, a participação do biomédico ainda tem sido maior.
O mercado de análises clínicas também cresce, apesar de uma consolidação importante, que foi aquele momento DASA, hoje, quarta maior companhia de análises clínicas do mundo. Fleury, com uma consolidação também muito forte, comprando uma série de companhias, e Hermes Pardini, que somam as 3 maiores companhias hoje no Brasil. Alguma importância regional para o Salomão Zop. Desculpem, eu não conheço todas as marcas aqui no Paraná, principalmente. A tendência é, eles se expandem, eles aumentam o acesso, mas ainda numa curva de crescimento não tão grande quando a gente fala em relação aos outros mercados, como o mercado farmacêutico e de equipamentos médicos. Então, vamos lá. O que a gente tem encontrado como dificuldade no processo de recrutamento de um profissional? Por quê? O que eu faço no meu dia a dia? E agora, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Meu dia é composto por entrevistar, eu já entrevistei alguma coisa em torno de 2.000 pessoas nesses últimos 2 anos e meio que eu estou lá na Michael, somente do mercado de saúde. Eu só recruto isso. Tá? São 2 mercados em que eu separo. Mercado clínico, onde eu tenho hospitais, medicina diagnóstica, operadoras de saúde e medicina ocupacional. Mercado industrial, farmacêutico humano e veterinário, equipamentos médicos e hospitalares e nutrição especializada. Com toda a base, desde a matéria-prima e dos prestadores de serviço para cada um desses mercados até o ponto de venda. E o que a gente começa a ter como grandes dificuldades para recrutar uma pessoa? Porque a hora que bate uma empresa lá na minha porta, e eu não vou entrevistar só porque alguém me pediu. Eu faço isso porque eu preciso saber, eu preciso entender para onde é que o mercado está apontando. Automaticamente eu sei que naquele mercado vai ter uma tendência maior de geração de emprego, por consequência eu já preciso ter profissionais do meu conhecimento para serem os mais rápidos a estarem disponíveis para o meu cliente. Então, no meu dia a dia, quando bate alguém lá na minha porta, fala, Rafael, preciso recrutar um profissional para a posição A, dentro da minha empresa, que é a empresa B, e ele vai ter uma função C. E aí vamos entender exatamente o que ele faz, qual que é a função dele dentro da empresa, como é que ele pode, qual que é a necessidade dessa empresa em transformar, por que ela tem aquela posição, é aumento de quadro, é uma substituição de profissional, o que esse cara precisa? Então, vamos lá. A maior dificuldade de todas é o profissional não sabe o que quer. Pergunta clássica que normalmente é respondida como ai, Rafael, que pergunta difícil. E eu, do outro lado, querendo morrer ouvindo um negócio desse. O cara vira para você e falou, o que você quer fazer quando você tiver daqui 20, 30 anos? Tudo bem, você falar para mim aposentado, está ótimo, não tem problema. Agora, você pega um cara de 25 anos de idade e você pergunta para ele o que você quer fazer quando você tiver 50. Ele vira para você, pô, não sei, não faço ideia. Cara, como você não faz ideia? Você não sabe o que você vai fazer da sua vida? É a premissa básica. Para onde você aponta? O que você quer fazer? Qual que é a sua perspectiva? E aí é a hora que você já fala, vai ser difícil. Vamos começar a entender um pouco mais a fundo esse profissional. Ganhar essa maturidade, ela não é fácil também por outro lado. Mas é muito mais de quem é que já tem essa maturidade bem estabelecida. O profissional que busca ter o controle da sua própria carreira e da sua própria vida. Você pode, por que você fez farmácia? Eu quero, pelo menos vocês pensem com vocês, por que você escolheu essa profissão? Se você escolheu e não era a sua profissão de predileção, o que você pode aproveitar dessa profissão? Qual que é o seu próximo passo? O que você quer fazer agora? De imediato. Legal. Legal, quero ficar rico. Como você vai ficar rico? Ficar rico todo mundo quer. Eu quero ficar rico e trabalhar pouco. Tá, ótimo. Acho que se a gente conseguir um lugar lá em Brasília, a gente consegue isso fácil. Mas são poucos lugares também. Você tem que ter habilidade para fazer isso e estômago, né, sobretudo. Bom, deixa quieto. Então, gente, qual que é o seu próximo passo para ficar rico? Então, você já sabe. Olha só, eu quero ficar rico e trabalhar pouco. Legal, me responde isso. Com 50 anos, daqui 25, 30 anos, eu quero ficar rico e trabalhar pouco. Minha próxima pergunta, naturalmente, para você vai ser, como você vai fazer isso? Legal, inclusive, se a resposta for boa, você vai ter um competidor. Mas é simples, por quê? Eu não consigo ajudar ninguém, eu não consigo, inclusive, encontrar um emprego que faça sentido dentro da sua estratégia, se você mesmo não sabe qual caminho que você vai seguir. Você, quando está do lado
participando de uma entrevista, a pessoa que está do outro lado está te avaliando muito mais pelo seu racional e por aquilo que você busca e o seu planejamento, do que necessariamente se você é o cara, o master, o sabichão, se você cruzou a perna de lado, pusou para o outro, mexeu no brinco. Você não está preocupado com isso. Você está muito mais preocupado com o conteúdo e com a essência daquele profissional que está na sua frente. Tá? Lógico, se o cara chega babando na sua frente, você vai ter uma dificuldade com ele. Mas eu estou preocupado com a essência daquele profissional, o que ele vai ter de valor para agregar. O que cada um de vocês representa aqui dentro da sua empresa? A sua capacidade de gerar algum valor para a companhia onde você trabalha. O nosso trabalho, o dia a dia, uma coisa que tem que ficar muito clara é que a gente serve para resolver pepino. Se não fosse para resolver pepino, não teria por que trabalhar, ninguém te pagaria para isso. Só para ficar batendo carimbo, você está resolvendo, você está diminuindo um pepino que é o tamanho da pilha de papel que tem que ser carimbada. Se você está lá para varrer o chão, é porque você tem que tirar e manter o ambiente limpo, por N motivos, para dentro daquela estrutura. Então, para cada uma das funções que você vai exercer, é porque ela tem uma função, uma serventia dentro daquela estrutura, dentro daquela engrenagem. A gente tem que pensar que as organizações, elas, na verdade... A água está onde? As organizações, elas têm uma função. Elas têm como se funcionassem como se fossem engrenagens. E todas as engrenagens funcionam como um relógio. E cada um de nós, ou cada grupo de pessoas, são uma engrenagem daquela estrutura. As engrenagens, elas não podem rodar nem mais rápido, nem mais devagar. Cada uma tem sua função e seu tempo. A lubrificação entre elas também é importante, porque se você começa a... Obrigado. Só um segundinho, gente, com licença. Se aquelas engrenagens começam a se atritar, a empresa também não funciona. E aí, voltando no ponto, se a nossa função é começar a reverter e gerar algum valor dentro daquela empresa, se você não sabe aquilo que você quer fazer, se você não sabe a sua importância, se você não sabe o valor do trabalho que você gera, você não sabe o que você está fazendo lá. Pense em vocês sempre como proprietários do seu negócio. Quando você estiver se apresentando para uma entrevista, pensando na sua carreira, falando com o seu chefe, falando com o seu subordinado, você tem que começar a pensar em o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo isso. Porque é simples. A base da vida da gente é responder por quê. Tá? A gente vai entrar nesse papo filosófico mais um pouco daqui a pouco. Tá? Visão de mercado, que eu chamo de aderência. Você está disputando uma posição. Ou melhor, você está hoje empregado. E aí, acho que a primeira pergunta, cuidado, por favor. Eu não sou responsável por nenhuma morte hoje, ninguém se matando depois que sair daqui, tá? Por favor. Você se contrataria para a posição onde você está hoje? Você é bom o suficiente para fazer aquilo que você faz? Eu já me peguei em alguns momentos que eu falei, eu estou no lugar errado. No momento que eu fiz isso, eu pedi demissão. Eu trabalhei 1 ano na área de controle de qualidade e eu queria me matar todos os dias. Eu não gostava. Eu sou um cara que vem de uma família comercial, eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar com as pessoas. Ficar sentado na bancada, por mais que eu entendesse a importância daquele processo dentro da estrutura, eu queria morrer, porque eu queria conversar com o colega do lado, daqui a pouco eu olhava para o meu chefe pensando, estou fazendo a coisa errada, cala a boca e trabalha. Aí você para, pensa. Você olha para o lado, e aí, vamos conversar mais um pouco. Não dá, cara, não dá, é contraprodutivo. Então, é a primeira coisa, você se contrataria para estar naquela posição? Não. Então, nem disputa a posição, vai. Segundo, hoje, me contrato para aquilo que eu faço? Não. Tudo bem, todo mundo precisa ganhar salário, então você não vai sair de um dia para o outro da posição que você está. Mas começa a pensar numa nova posição. Procura uma ajuda vocacional, conversa com o seu chefe se ele for seu amigo, conversa com um colega, começa a procurar opções de para onde caminhar, porque você vai estar infeliz, você vai produzir pouco em relação ao que a sua empresa precisa, você vai se queimar no mercado porque você vai ser tido como uma pessoa que não trabalha, que não faz bem ou que não presta para aquilo ali. E não é isso, você está no lugar errado. As pessoas têm funções. Cada um de nós é uma ferramenta. Graças a Deus que ninguém é diferente. Tem um careca que nem eu ali. Entendeu? Coitado, né? O barbeiro dele, o cabeleireiro dele também sofre. Imagina se todo mundo fosse careca, não tinha mais cabeleireiro. Se não tivesse gente doente, a gente não estava nem conversando aqui.
Então, cada um tem uma habilidade, a gente tem que procurar aquilo para que a gente serve. Fazer aquilo para o qual a gente faz bem, a gente faz feliz. E sendo felizes, a gente trabalha muito melhor. Você chega em casa, você tem menos estresse, não vai brigar com a esposa, não vai ter que brigar com o marido, não vai brigar com o filho. E aí você fala, pô, eu quero trabalhar pouco. Tudo bem, respeito quem trabalha pouco. Eu trabalho para dedéu e trabalho feliz. Todo dia eu chego em casa e ouço dos meus N familiares. Caramba, cara, 10 horas da noite, estava no escritório ainda. Eu estava feliz. Que eu gosto de fazer, eu me sinto bem com aquilo que eu faço. Todo mundo tem que trabalhar 12 horas por dia? Não. Trabalhe aquilo que é o suficiente para você, mas faça aquilo que lhe dá prazer. Só trabalhar só dá prazer? Rafael, você está sendo utópico. Não, trabalhar não dá só prazer, voltando. É um monte de pepino que você tem que resolver, é um monte de dor de cabeça, gente chata, de repente é um funcionário do lado do que você não gosta, é aquela atividade que não é a que você mais aprecia, mas faz parte do pacote. No casamento, quantos são casados aqui? Namoram, têm algum tipo de relacionamento? A maioria. Você chega em casa, tá lá, maridão, de cueca no sofá, assistindo o jogo, e você só tem uma TV em casa, louca para assistir a novela. Quantas vezes das meninas aqui vocês já não abdicaram porque o cara está super feliz por causa disso? É engolir um sapo. Quantas vezes você não foi naquela festa de família do domingo com a sua namorada, aguentou o primo dela remelento, cutucando sua canela, o cachorro fazendo xixi no seu pé, o pai dela te olhando com aquela cara de o que você vai fazer com a minha princesinha? Gente, é natural. Tem parte chata em tudo na vida. No trabalho é igual. Não é nada diferente. Mas vamos lá, vamos avançar. Conhecimento técnico. Vamos voltar? Por que a gente está aqui? Todo mundo estudou e você precisa ter conhecimento. Porque se você não precisasse de conhecimento para gerar algum valor, o que você ia estar fazendo? Sentadinho em casa, na praia, tomando água de coco. E por isso vão te pagar muito bem. Não, você tem que ralar, você deve estudar para poder saber. E como é que você vai se valorizar? Com mais conhecimento técnico. O que é conhecimento técnico? Então tá bom, todo mundo vai fazer pós-graduação, você professor, doutor da Universidade XYZ? Não. Conhecimento técnico é profundidade naquilo para o qual você é pago para fazer, ou para aquilo que você tem de objetivo. Se você quer ser um administrador de uma empresa de saúde, você entende, e eu entendo também, que profissionais de saúde com formação administrativa dirigem muito melhor as empresas de saúde, isso é fato, pelo menos eu acredito nisso, então vá se especializar como profissional de saúde e como administrador. Mas não acredite que simplesmente sendo um bom profissional de saúde que você vai ser um bom administrador. Mentira, inclusive você vai falir sua empresa, desculpa, mas é verdade. Vai ser muito mais difícil, porque você não tem técnica para fazer aquela gestão. Você não tem habilidade, você não foi preparado para isso. Mas o mercado de saúde é muito difícil, você tem que conhecer muita coisa específica, a relação com o paciente, a relação com a fonte pagadora. Um cara de administração não faz isso tão bem, não. Mas a sua questão técnica ele compra, ele pega um consultor, senta do lado dele e fala, onde são os problemas? O cara aponta aqui, 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 aqui. Ele olha e fala, então tá bom, para corrigir isso eu uso essa metodologia, essa. Pronto. Sua função como um bom técnico foi desprezada. Então é hora de a gente juntar as duas coisas. Isso é ter tecnicidade. Isso é conhecer a fundo aquilo que é necessidade. É a sua capacidade de entender o que é o seu mercado, o que é a sua área, para quem o seu cliente interno ou externo, a área para quem você responde, o que ela precisa. Pensando nesse valor, vamos pensar juntos aqui. Vamos começar. Farmácia de dispensação. Quem que é o cliente da farmácia de dispensação? O paciente. Certo? Quem que é o cliente do balconista? O paciente. Quem é o cliente do farmacêutico? O paciente. Quem é o cliente do gerente? Não é o paciente. O paciente é quem traz dinheiro para a empresa dele. O cliente dele é o balconista e o farmacêutico. Por quê? Se ele não consegue entregar aquilo que o farmacêutico e o balconista dele e o caixa demandam, esses caras não têm informação para conseguir atender o paciente. É quase que um movimento fordista, ele é em linha. Então, ok, ponto 1, o cara não tem informação, se ele não tem informação, não atendeu bem o paciente, o que aconteceu? O paciente não volta mais lá. Tá bom? Oi? 20? Então tá bom. Vou ser mais rápido, eu quero abrir um pouquinho de perguntas e respostas para vocês. Comportamento é outra coisa.
Pessoas são pessoas, as pessoas são distintas, por serem distintas, têm comportamentos distintos, nem sempre você gosta do cara que está do seu lado. Na minha empresa, eu acho que não pode ter barba, na empresa do Zezinho não pode ter bigode, na empresa do Manezinho todo mundo tem que ser careca. Cara, não importa, vai ser diferente. Então, assim, a gente tem que entender quem são as pessoas que estão do seu lado e qual é o comportamento que você imprime sobre a sua própria carreira. O que é que você busca para desenvolver? E aí você repetitivo e voltar nos mesmos conceitos anteriores. Como é que você se direciona, como é que você se comporta, como você se melhora, que ferramentas? A gente viu, tem um monte de gente querendo expandir para a América Latina. Então, falando de América Latina, a gente está falando de pessoas que precisam conhecer de espanhol, pessoas que precisam conhecer de inglês. Qual que é a atitude que você tem para melhorar? Qual que é o investimento que você faz sobre você mesmo? Qual que é a vontade que você tem de transformar e ser alguém diferente? Louco é aquele que repete as mesmas coisas esperando resultados distintos. Então é simples. Se você acha que você vai ter melhor salário simplesmente porque tem olhos azuis, pode ser. As modelos conseguem fazer isso. Trabalhando como farmacêutico, não. Você vai ter que começar a pensar na sua carreira e como é que você vai se desenvolver para ser um profissional melhor. Ou muda de carreira. Também tem uma outra opção. E gerar valor. O que é gerar valor? Como é que eu vou aumentar minha empregabilidade, a minha capacidade de conseguir um novo emprego? Eu vou entender sobre, vamos lá, são os conceitos, e aí assim, os conceitos de marketing são muito aplicáveis quando a gente pensa em carreira. Porque se a gente está vendendo a nossa força de trabalho, vamos chamá-la de produto, para ficar um pouco mais fácil, eu vou usar as regras de comercialização de produto para entender como é que o mercado vai aceitar. Por que quando eu entro no supermercado eu tenho cerveja e o amendoim do lado? E estão todos eles nas alturas dos olhos? Porque o mercado quer que você compre aqueles produtos. Como é que eu vou colocar o meu currículo, a minha carreira, na altura dos olhos de quem está procurando empregados? Vou pensar em o que o mercado precisa. Então, basicamente, se a gente fizer um grande resumo de tudo que a gente conversou hoje, é isso. Por que a gente falou tanto de dinheiro no começo? Das tendências do mercado. Porque o mercado vai para onde as pessoas querem comprar. A base das decisões das grandes corporações, e cada vez mais elas têm sido assim, tantas consolidações, as empresas familiares estão tendenciosamente a diminuir ou a se profissionalizar, a tendência é que você vá onde tem dinheiro. Num processo como esse, você tem que saber aonde as pessoas querem comprar para colocar o seu emprego mais próximo, o seu currículo e suas capacidades profissionais mais próximas disso. Tá? Acho que, basicamente, se a gente for pensar isso, exatamente. Tá? Agradeço. Desculpa se eu peguei na ferida de alguém. A ideia é poder passar um pouquinho da minha experiência de 2 anos e meio de recrutamento focado só em profissionais de saúde. Fiquem à vontade para... Eu esqueci de colocar aqui os meus contatos, depois eu passo para o pessoal da organização. Fiquem à vontade para acionar. Dúvidas, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Eu sou professora da Universidade Federal, meu nome é Nilce. Eu queria te fazer uma pergunta, que eu não ouvi você falar de um aspecto que nós temos trabalhado bastante. Eu tenho um grupo lá, que tem umas alunas minhas aqui que participam, que nós temos procurado olhar muito cuidadosamente para o mercado de trabalho para melhor formá-las. E eu não ouvi você falar de uma coisa que foi resultado de uma pesquisa. Eu queria que você falasse sobre isso. Nós fizemos uma pesquisa 2 anos atrás em empresas de recrutamento de recursos humanos em Curitiba para saber o que as empresas estão recrutando, quais são os aspectos mais fáceis, mais difíceis de serem encontrados. E uma coisa que nos chamou a atenção é que em 2 perguntas a resposta foi a mesma, que pergunta: o que as empresas estão procurando mais nos jovens? Comprometimento, foi a resposta. E na pergunta, qual tem sido o quesito mais difícil de ser encontrado nos jovens? Comprometimento também foi a resposta. Então, nós temos trabalhado nisso. Essa semana, inclusive, eu até fiz uma provinha lá de seleção para novos candidatos e busquei uma matéria que saiu no Bom Dia Brasil da semana passada, que dizia que o mercado voltado para estagiários, está modificando no sentido em que as empresas estão procurando contratar quarentões
porque os quarentões têm um pouco mais de comprometimento, não sei se seria isso mesmo, e estão tirando as vagas de estagiário dos jovens, porque os jovens têm essa coisa da inquietude, e fica aqui, faz estágio aqui, pula para lá, e pula para lá, e as empresas estão começando a se preocupar com isso, e preferem, então, abrir campo de estágio para pessoas que têm, de fato, o desejo de ficar naquela empresa. Como você não falou desse aspecto do comprometimento, imagino que você tem bastante para falar, eu gostaria que você fizesse uma abordagem. Está correta essa nossa constatação da nossa pesquisa, ou foi algo equivocado? O que é verdadeiro isso que o Bom Dia Brasil apresentou para nós ou não? O que você tem a dizer sobre comprometimento para os jovens que estão querendo entrar no mercado de trabalho? É perfeito. A conclusão não é nada diferente do que a gente encontra. Falando isso do Brasil, eu não vou colocar só com os jovens, não. Comprometimento é um grande problema para o brasileiro de forma geral. Tá? Se a gente comparar o brasileiro versus o europeu, principalmente, o nível de comprometimento que a gente tem é muito, muito, muito mais baixo. Simplesmente a tomada de decisão para você mudar de emprego, normalmente ela é muito mais emocional do que racional. O cara olha e fala, ali paga melhor. Meu amigo falou que aquela empresa é legal, vou trabalhar lá. Muda. E você esquece. E assim, eu tenho visto muito, principalmente nos últimos 10 anos, profissionais com 2 anos de casa. 2 anos muda, 2 anos muda, 2 anos muda. A próxima pergunta, cara, me conta um grande projeto que você tocou. O cara vai te contar sobre o projeto dele. Aí você pergunta, 4 anos depois daquele grande projeto, o que aconteceu com aquele seu projeto? Cara, saí da empresa, não faço a menor ideia. Qual que é o comprometimento com aquilo que ele fez? Desculpa, eu estou trabalhando para fazer alguma coisa diferente, para construir alguma coisa. Eu quero deixar um legado, quero deixar alguma coisa para trás. Se você não sabe o que aconteceu, lógico, saí, fui demitido, teve um corte na empresa, a empresa fechou, não tem como você ter essa informação, faz parte. Agora, começa a pensar para trás. Se em algum momento você pensou, e são aquelas pequenas coisas do seu dia a dia. Se alguma coisa você deixou para trás, que você construiu e você não tem mais ideia, é como você largar um filho por aí que você não sabe o que aconteceu com o passado dele. A ideia é mais ou menos a mesma. Óbvio que, quanto mais jovem, menor a maturidade. Emocional e profissional são coisas distintas. Você, muitas vezes, tem um cara que ele sabe resolver todos os problemas que vêm pela frente dele dentro daquela área. Ele é um ótimo técnico, ele é um especialista muito bom. Ele consegue se portar muito bem dentro da estrutura, mas ele não tem, muitas vezes, a emoção no relacionamento com as pessoas. Isso daí é a maturidade dele emocional, de lidar com uma frustração e tudo mais. Do outro lado, a gente tem a maturidade profissional. Como a gente está vivendo um mercado que a gente não... Pensa assim, desculpa, quantos anos você tem, ou aproximado? Isso, 50. Pensa na década de 90, 94, para ser mais preciso. Julho de 94, o RV, entrada do Plano Real. Eu lembro da gente guardar dinheiro até então, desesperado, correr, não sabia se colocava na poupança, comprava o que tinha para comprar no dia seguinte, que caía o salário, porque senão você não tinha dinheiro no final do mês para poder comprar. Aquela compra que você fazia, compra de mês no supermercado, porque seu salário não ia dar para chegar até o final. 94 começa, index, a gente muda e começa a entrar uma questão de estabilidade. Então, a maior parte dos jovens hoje, e a gente tem, quem está na universidade hoje, nasceu o quê? 93, 94? Nasceu naquela época. Então, a pessoa não sabe o que é viver um momento um pouco mais difícil. Por isso que também justifica por que o europeu tem mais comprometimento. E é um comprometimento social. Porque o avô dele, ou a mãe dele, participou de uma guerra e não tinha o que comer. Tinha que tomar sopa de batata e olhe lá. Então, hoje, quando a gente tem vivido somente um momento de bonança, então, você vem, o mercado cresce, o dinheiro rende, você tem acesso. 91, o que era um carro bom aqui no Brasil? Era um carro nacional, a gente não tinha ideia do que era um carro. E aí, não vou falar nem bem nem mal do Collor, mas um trabalho que foi um legado bom daquele período foi a abertura de portos. Então, você começou a ter acesso a produto importado, produto diferente. Até então, seu dinheiro, inclusive, você nem gastava com tantas coisas que não tinha nem muito o que comprar. Quem viveu num tempo anterior, vem de empresas que valorizavam o tempo de casa que você tinha, a sua experiência, a sua expertise. A quantidade de empregos que rodavam também eram menores. A sua competência técnica, muitas vezes, ela era um pouco menos valorizada e o seu comportamento era mais valorizado dentro da estrutura.
como é que você se relacionava, o grau de confiança. Mas é natural. Se você pensar que na década de 60, a cidade de São Paulo, que é como eu tenho como referência, ou melhor, o estado de São Paulo, ele tinha a maior parte da sua ocupação ainda em zona rural. E começou um êxodo para a zona urbana. E no momento em que você tem um adensamento muito maior de pessoas, a chance de você conhecer seu vizinho é menor. Automaticamente você se torna mais individual, você não está mais preocupado com o coletivo. Estou fazendo uma série de extrapolações aqui que não necessariamente elas têm completa validade científica, tá? Mas pelo menos é o que eu tenho percebido, e são as correlações que eu consigo traçar com o meu dia a dia de entrevistas. Então, à medida que você tem um jovem mais individualista, com menos necessidade, menos risco de ver o problema, o dia seguinte ter que juntar o dinheiro, ou ao mesmo tempo se preocupar com a carreira e com a imagem dele frente aos outros, a tendência é que ele se torne mais imediatista e menos preocupado com a estrutura onde ele está. E aí o estagiário olha para o lado e fala, legal, aquele estágio é mais legal, ali está mais perto da minha casa, eu consigo com o meu namorado, com a minha namorada de manhã. São conveniências, muitas vezes, que não são tangíveis. Ali, em vez de pagar X, paga X mais 10%, vou trabalhar lá. Qual que é o seu plano de carreira? E o quê? Aí a gente volta naquela pergunta inicial, que essa é uma pergunta de provocação que é ligada muito à área de comprometimento. O que você quer para a sua carreira? O que você quer daqui a 25 anos? E aí eu chamo, se você não tem comprometimento com você mesmo, com a sua própria carreira, qual que é o comprometimento que a gente espera que você tenha com a companhia onde você trabalha? Tá? É natural. Hoje as pessoas têm virados em ciclos muito rápidos e insatisfeitas com a próxima posição porque o chefe não promoveu. Gente, muito claro para todos. Ninguém é promovido por tempo de casa. Isso só dá no exército, olhe lá, ou então em algumas empresas de origem orientais, porque isso é cultural. No Brasil, ninguém é promovido por tempo de casa. Para de brigar, eu já tenho 3 anos, eu quero minha próxima posição, tenho que virar sênior agora. Esquece. Você tem que ter competência para a próxima posição. Respondido? Obrigado.